E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a nossa aula será sobre soluções. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para a nossa aula. Bom pessoal, então o que seria uma solução? Uma solução é todo um sistema homogêneo formado por soluto e solvente, tá? Essas soluções aqui, elas podem ser classificadas do tipo sólido-sólido, do tipo sólido-líquido, do tipo líquido-líquido, do tipo gás-gás, né? Então o sólido-sólido, vamos pensar, sei lá, no anel de ouro e cobre, né? O ouro geralmente ele vai formar uma liga metálica com outro metal, porque o ouro ele é muito maleável. Então, em joias, ele forma essa liga metálica. Então, isso seria um exemplo de uma solução do tipo sólido-sólido. Uma solução do tipo sólido-líquido, nós temos, por exemplo, água e sal de cozinha, né? Se eu dissolver sal de cozinha em água, nós temos ali um sistema homogêneo, por isso, uma solução. Líquido-líquido, se eu misturar álcool etílico e água, né, nós temos, então, uma solução, porque forma um sistema homogêneo. E gás-gás, vamos pensar no ar atmosférico, né? O ar atmosférico ele é formado por diversos gases diferentes e forma um sistema homogêneo. Por isso é uma solução do tipo gás-gás, tá? Então, o que acontece? Essas soluções, então, elas são sistemas homogêneos formados por soluto e solvente e sempre o solvente vai dissolver o soluto. Por exemplo, numa solução de água e sal de cozinha, a água vai dissolver o sal de cozinha, por isso a água é solvente e o sal de cozinha é o soluto, beleza? E, inclusive, a água pode ser considerada um solvente universal, tá bom? A gente vai utilizar bastante água nos exemplos como solvente aqui. E outro termo muito importante é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que 100 gramas de solvente conseguem dissolver. Ou seja, o solvente ele não consegue dissolver uma quantidade infinita de soluto, ele tem um limite. E esse limite é conhecido como coeficiente de solubilidade, certo? Então, a partir desse coeficiente de solubilidade, a gente vai classificar as soluções no nosso próximo slide. Bom, então aqui nós temos 4 classificações para soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade. Quando a quantidade de soluto for exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução saturada. Quando a quantidade de soluto for abaixo do coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução insaturada. Quando a quantidade de soluto estiver acima do coeficiente de solubilidade, nós temos uma solução saturada com corpo de fundo, e a solução supersaturada é uma solução que também tem uma quantidade de soluto acima do coeficiente de solubilidade, porém ela tem uma solução instável, certo? E a gente vai ver agora como é que funciona essas classificações aqui com um exemplo do próximo slide, certo? Bora lá. Então aqui nesse exemplo, nós temos uma solução do tipo sólido-líquido, onde nós temos a água como solvente e o cloreto de sódio como soluto, sendo que o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o cloreto de sódio, é 36 gramas de sal para 100 gramas de água, certo? Então veja só, esse 36 gramas aqui seria a quantidade máxima que 100 gramas de água consegue dissolver. Então se eu colocar 20 gramas em 100 gramas de água, o que acontece? Eu coloquei uma quantidade abaixo do coeficiente de solubilidade, por isso eu tenho uma solução insaturada. Se eu colocar exatamente 36, eu coloquei a quantidade limite, ou seja, eu coloquei o coeficiente de solubilidade. Então eu tenho uma solução saturada. Lembrando que eu tenho 100 gramas de água aqui, certo? Agora, se eu colocar 40 gramas de sal em 100 gramas de água, eu coloquei uma quantidade acima, né? Por quê? Porque 100 gramas de água dissolve em 36 e eu coloquei 40. Bom, então eu coloquei 4 gramas a mais. Esses 4 gramas a mais vão formar um corpo de fundo. Os 36 vão ficar dissolvidos aqui e os 4 gramas vão ficar como corpo de fundo da solução, beleza? Faltou uma, que é o quê? Que é a solução supersaturada. Como que eu teria uma solução supersaturada nesse exemplo aqui? Tá vendo essa solução saturada com corpo de fundo? Se eu aquecer esse sistema a uma determinada temperatura, eu vou conseguir dissolver esses 4 gramas excedentes aqui, né? Vou aquecer, eu vou aumentar o coeficiente de solubilidade. A gente vai ver isso no próximo slide, tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, se eu conseguir dissolver esses 4 gramas com esse aumento da temperatura,
e depois de dissolvido eu deixar essa solução resfriando, eu vou ter uma solução muito instável, ou seja, eu vou ter uma solução supersaturada. A quantidade, eu tenho uma solução, ou seja, eu tenho um sistema homogêneo, certo? Só que eu tenho uma quantidade de soluto a mais dissolvida ali. E ela fica muito instável. O que isso significa? Que se eu chegar aqui e pum, bater, por exemplo, o dedo nessa solução aqui, todo o soluto que está dissolvido vai começar a cristalizar, porque ele fica muito instável. Então, em resumo, insaturada a quantidade está abaixo do coeficiente de solubilidade, saturada a quantidade está exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, a saturada com corpo de fundo eu coloquei uma quantidade acima do coeficiente de solubilidade e o excedente depositou como corpo de fundo da solução. E a supersaturada, o que acontece? É quando eu pego uma solução saturada com corpo de fundo, aqueço ela até que o excedente se dissolva e deixe ela resfriar em seguida. Quando ela resfria, esses 40 gramas, nesse caso aqui, ficam dissolvidos, porém a solução fica muito instável, beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a influência da temperatura na dissolução dos solutos. Então, basicamente, nós temos dois tipos de dissoluções. As dissoluções endotérmicas e as exotérmicas. As endotérmicas, elas ocorrem quando a solubilidade aumenta de acordo com o aumento da temperatura, ou seja, aumentei a temperatura, eu vou ter uma solubilidade maior daquele soluto ali. É o caso do sal de cozinha do exemplo anterior, certo? E a dissolução exotérmica é o oposto, é quando a solubilidade aumenta quando eu diminuo a temperatura. Ou seja, resfriei o sistema, ao invés de dissolver menos, vai dissolver mais, tá? Então essa vai ser a ideia aqui na dissolução exotérmica. Geralmente as soluções do tipo sólido-líquido são dissoluções endotérmicas, então quando aumenta a temperatura, o seu coeficiente aumenta. Agora, as soluções do tipo gás-líquido apresentam características de dissolução exotérmica. Por quê? Porque o gás ele é menos denso que o líquido, e quando aumenta a temperatura, o grau de agitação das moléculas aumenta, e aí o gás começa a subir, tá certo? E ele acaba se desprendendo da solução. A gente pode pensar como exemplo aqui o refrigerante, né? O refrigerante quente, o gás ele acaba escapando, né? A solubilidade do gás acaba diminuindo naquele sistema ali. Então aqui nós temos duas curvas, certo? A curva X e a curva Y. Essa curva Y aqui a gente nota o quê? Que a solubilidade está aumentando com o aumento da temperatura, ou seja, essa curva Y aqui representa uma dissolução endotérmica. Agora aqui a gente percebe na curva X o contrário. Quando a temperatura está baixa, a dissolução está alta. À medida que eu aumento a temperatura, o coeficiente de solubilidade vai caindo, ou seja, eu tenho uma dissolução exotérmica aqui. Então, em um gráfico é simples a gente observar isso. A curva está crescente, eu tenho uma dissolução endotérmica. A curva está caindo, eu tenho uma dissolução exotérmica. Belezura? Bora então fazer alguns exercícios. Então esse exercício 1 aqui é um exercício que apresenta as curvas de solubilidade para X e Y. É exatamente aquela curva que a gente viu no exemplo anterior, tá bom? A gente já viu que Y é endotérmico e X é exotérmico, né? Então, a dissolução da substância X é endotérmica? Não, é exotérmica, a gente acabou de ver. A dissolução da substância Y é exotérmica? Não, é endotérmica. A quantidade de X que pode ser dissolvida por certa quantidade de água aumenta com a temperatura da água. Não, é o contrário, né? Quando aumenta a temperatura da água, a quantidade de X diminui. A quantidade de X que se dissolve ali diminui, tá bom? E 100 gramas de X dissolvem-se completamente em 40 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, vamos lá. X a 40 graus Celsius, aqui, ó, tô apontando. Opa, aqui. 40 graus Celsius está aqui, certo? A 40 graus Celsius, nós temos que 40 gramas de X são dissolvidos em 100 gramas de água. E aqui ele colocou o contrário, ele colocou que 100 gramas de X dissolvem-se em 40 gramas de água. É o oposto, né? 40 gramas de X dissolvem-se em 100 gramas de água.
sobrou só a E. A dissolução de 100 gramas de Y em 200 gramas de água a 60 graus Celsius resulta em uma solução insaturada. Então, olha só, vamos lá. A 60 graus Celsius, nós temos aqui que Y teria uma dissolução ali de aproximadamente 70, 75 gramas de Y para 100 gramas de água, certo? Ou seja, se eu tiver 200 gramas de água, essa quantidade seria o dobro, então seria aproximadamente 140 para 200, né? Ou 150 para 200. Ou seja, esses 100 gramas aqui está abaixo do coeficiente de solubilidade, então nós temos uma solução insaturada. Lembrando que esse gráfico aqui é para 100 gramas de água, certo? Então se a gente está falando de 200, a gente tem que pensar no dobro, né? 60 graus está aqui, eu tenho mais ou menos 75 para 100 gramas de água. Então para 200 gramas de água eu vou ter 150, né? Para saturar a solução, ou seja, 100 gramas está abaixo, então realmente a solução é insaturada. Resposta certa, letra E. Beleza? Bora para o próximo exercício. Exercício 2. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Né? Então aqui eu tenho água mais sal, uma solução saturada, e aqui eu também tenho uma solução saturada, só que ela apresenta um corpo de fundo. Né? Então, é uma solução saturada e uma solução saturada com corpo de fundo. Podemos afirmar que a solução do frasco 2 é mais concentrada que a solução do frasco 1. Não, as soluções aqui elas têm a mesma concentração. Por que elas têm a mesma concentração? Porque a solução é a parte homogênea. E a parte homogênea, as duas são saturadas, ou seja, as duas apresentam o mesmo soluto, ou seja, vão apresentar a mesma concentração. Se essa solução aqui é saturada e essa aqui também é saturada e ambas apresentam o mesmo soluto, significa que a parte saturada das duas apresenta a mesma concentração. O que seria a concentração? Seria a mesma relação de quantidade de soluto para quantidade de água, certo? Soluto dissolvido para quantidade de água. A solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Não, é igual, né? A solução de frascos 1 e 2 possui igual concentração. Sim, resposta certa, letra C. Pessoal, então lembre-se disso, tá? A solução com corpo de fundo, a solução dela é saturada, certo? Então, como as duas são saturadas, as duas têm a mesma concentração. Se essa primeira solução aqui fosse insaturada, aí essa aqui seria mais concentrada, certo? Mas como as duas são saturadas, as duas apresentam a mesma concentração. E o exercício 3 nós temos aqui. Preparou-se uma solução saturada de nitrato de potássio, adicionando-se o sal a 50 gramas de água, a temperatura de 80 graus Celsius. A seguir, a solução foi resfriada a 40 graus Celsius. Qual a massa em gramas do precipitado formado? Ok, então aqui a gente tem que se atentar, que a gente está utilizando 50 gramas de água, certo? Então, ele formou uma solução saturada a 80 graus Celsius e depois resfriou até 40. A gente vai ter que ver o seguinte, né? Que essa solução aqui, ó, ela apresenta uma dissolução endotérmica. Por que uma dissolução endotérmica? Porque a 80 graus Celsius a solubilidade é 180 para 100. E a 40 graus Celsius a solubilidade é 60 para 100. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Essa dissolução aqui é uma dissolução endotérmica, tá? Então vamos começar aqui a 80 graus Celsius. Então veja bem, pessoal. Se a 80 graus Celsius eu tenho que 100 gramas de água dissolve em 180 gramas de nitrato de potássio, quando eu tiver 50 gramas de água, ela vai saturar com 90. Né? Então, como ele formou uma solução saturada com 50 gramas de água, nós temos exatamente 90 gramas de KNO3, certo? E 50 gramas de água aqui. Agora veja bem, quando ele resfria a solução, ele altera a quantidade de soluto e dissolvente? Não, ele não altera a quantidade. Eu vou continuar no sistema ali com 90 gramas de KNO3 e 50 gramas de água. Só que o que vai acontecer? Quando eu resfriar, esses 50 gramas de água aqui não vai mais conseguir dissolver esses 90. Vai conseguir dissolver uma quantidade inferior, que seria quanto? Olha só, se a 40 graus Celsius 100 gramas de água dissolve em 60, esses 50 gramas de água aqui vai dissolver quanto? 30. Beleza? Que é a metade, né? Então, não dissolve mais os 90 inicial. Dissolve quanto? 30. Então,
qual é a quantidade que não está mais sendo dissolvida ali? 60 gramas, né? Então, inicialmente ela estava dissolvendo 90 gramas, só que quando ele resfriou, coloquei grau X aqui, é grau Celsius, tá, pessoal? Foi um errinho, tá? Então, quando ele resfriou, esse 50 não vai mais conseguir dissolver todos esses 90. Esse 50 vai conseguir dissolver apenas 30 dos 90 inicial. Então, quanto que vai precipitar? 60 gramas, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tanto o conteúdo quanto os exercícios, e a gente se vê na próxima aula, beleza? Um forte abraço e até mais. Falou, valeu!